Chegamos no capítulo 22 de Atos dos Apóstolos. Comecei lá no capítulo 1 e viemos andando capítulo por capítulo. Se você desejar rever ou se ainda não viu e quiser ver, é só me pedir, eu mando para você, tá bom? Vamos hoje meditar em Atos 22, os 21 primeiros versículos deste capítulo. Uma leitura meia longa, mas é maravilhosa, vale a pena ouvir. Ouça, por favor, a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse: Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos hoje sois. E persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto varões como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco, para trazer maniatados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu e caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem é, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus, Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: Levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via, por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. Um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens de que tem visto e ouvido, do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim e vi aquele que me dizia: Dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava os vestidos dos que o matavam. E disse-me: Vai-te, porque
hei de enviar-te aos gentios de longe. Até aqui, Deus abençoe a sua palavra. Nós temos acompanhado a viagem de Paulo até Jerusalém e ele foi avisado muitas vezes pelo Espírito Santo do que ia lhe acontecer em Jerusalém. Paulo na Ásia, Paulo na Europa, Paulo por onde quer que andava, ele ensinava que não era preciso um gentil tornar-se um judeu para ganhar a salvação, para ser salvo. Bastava apenas que reconhecesse Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Mas distorceram os ensinos de Paulo e acusavam-no de que ele ensinava que os judeus deveriam se afastar de Moisés, isto é, da lei de Moisés. Por isso que ele estava sendo perseguido pelos judeus que lhe armavam ciladas, tanto na Ásia como na Macedônia, na Acaia. Ele precisava fugir dos judeus, porque os judeus queriam matá-lo, porque distorceram os seus ensinos, dizendo que ele pregava contra a lei, mas ele pregava Jesus Cristo, em quem a lei se cumpriu toda. E aqui nós temos ele chegando em Jerusalém e se cumprindo tudo aquilo que ele já tinha sido avisado que lhe acontecia. Ele foi pego pela multidão, que o açoitava e queriam matá-lo. E Paulo, por mais que tentasse se justificar, mais eles batiam em Paulo. Até que, de uma maneira maravilhosa, um homem gentil, um soldado romano, um tribuno, tirou ele do meio daquela multidão. E quando levava ele para guardá-lo na fortaleza dos romanos, onde ficam os soldados, quando levavam subindo as escadas, Paulo pediu para falar para o povo. E pediu em grego, o que mostrou ter cultura. E o comandante romano quis saber quem era Paulo direito. Ele disse que ele era da cidade de Tarso, que ficava na Cilícia, o que lhe dava o status de cidadão romano. E então o comandante lhe permitiu falar, mesmo porque o comandante Cláudio Lísias, sensato como é, nós vamos conhecendo Cláudio Lísias pelas escrituras, ele então permite que Paulo fale, porque ele também queria apaziguar toda aquela situação. Então Paulo se dirige ao povo, e nós lemos no versículo 40 do capítulo anterior, e havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica. E entrando no nosso texto, capítulo 21, capítulo 22, versículos 1, 2, ele diz: varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. Então Paulo vai testemunhar entre eles. Mas a primeira coisa que eu queria pensar com os irmãos, para aprendermos com Paulo, nesse discurso que ele vai fazer, é que nós precisamos tomar cuidado com as nossas ações, com os nossos gestos, assim também com as nossas palavras. Paulo conseguiu a atenção do povo, primeiramente porque ele levanta as suas mãos pedindo que fizessem silêncio. O seu gesto procurou acalmar aquela multidão. Você já deve ter visto pessoas levantando a mão para uma multidão e pedindo que se fizesse silêncio, e a multidão que presta atenção àquela pessoa acaba ficando quieto para ouvir o que ele tem a dizer. Há uma certa curiosidade do povo.
E o povo gritando, mata-o, mata-o. Diante dos gestos de Paulo, eles vão silenciando até que fica um silêncio total. Nós precisamos saber que o nosso corpo todo fala. Os nossos olhos falam. O menear da nossa cabeça também transmite informações. Os nossos gesticulações, todo o nosso corpo fala. Nós precisamos tomar cuidado porque nós podemos ofender com gestos. Nós podemos mostrar que amamos as pessoas usando gestos. Podemos mostrar com um sorriso também a nossa paz, a nossa alegria, assim também como mostramos que estamos nervosos ou enfurecidos. O que eu quero dizer é que Paulo foi sábio e nós precisamos também. Mas não é só o nosso corpo que fala, mas principalmente a nossa voz. Nós precisamos saber como falar. Tem a história daquele jovem que sai de casa com os estudos pagos pelos seus pais e vai para uma faculdade e se forma e volta depois de formado para casa, e quando ele se assenta para comer com seus pais, ele nota que seus pais não têm cultura, falam errado, comem errado, se mostram errado, se arrumam errado, e então ele começa a reparar e a censurar os seus pais, que falava, nós foi, nós voltou, e ele falou, pai, mas como vocês não sabem nada, ridicularizando, e o pai, humilhado, diz para o filho, filho, é com esse linguajar, é com esse nosso jeito simples de viver que nós pudemos te formar. Não tinha outra coisa, você tinha que ir, mas nós tínhamos que permanecer aqui. Eu não tive a oportunidade que você teve. Que palavra triste desse jovem dizer isso para o seu pai. Nós precisamos tomar cuidado com o que falamos, como nós falamos. E Paulo, ele fala na língua deles. Ele não fala o hebraico antigo, mas é um hebraico mudado. Desde que os judeus voltaram do cativeiro da Babilônia, eles voltaram falando o aramaico. E é justamente nesta língua que Paulo vai falar com eles. Já tinha falado em grego, já tinha chamado a atenção do tribuno, agora chama a atenção do povo também. Essas duas coisas são importantes para nós. Os nossos gestos e também o nosso falar. Que nós saibamos usar isto para o nosso benefício, para o benefício das pessoas também. Nós precisamos ganhar as pessoas. Nós queremos ganhar as pessoas, não para nós, mas para Cristo. Mas para isso nós precisamos saber falar. Em segundo lugar, ele vai falar sobre o seu testemunho. E é muito importante. No versículo 6, ele diz, indo eu a caminho, e já chegando perto de Damasco, com cartas para prender os cristãos, trazê-los amarrados para que fossem repreendidos aqui, para que fossem castigados aqui. Quando eu estava quase chegando, aconteceu uma coisa maravilhosa. E Paulo, olhando para a multidão, esperando que a multidão prestasse cada vez mais atenção no que ele tinha que falar, porque ele tinha um alvo. Mas aqui é muito importante o que ele vai falar para eles. Porque eu sou como vocês. Eu sou zeloso como vocês. Estão aqui os sacerdotes, os anciãos, que podem testemunhar, porque eles mesmos me davam as cartas para que eu fosse buscar os cristãos e trazê-los para serem castigados em Jerusalém. Quantas vezes fiz isso? Mas aconteceu algo comigo que eu quero que vocês saibam. Quando eu estou chegando perto de Damasco para cumprir aquilo que combinei com os sacerdotes, o sumo sacerdote, com os anciãos, uma luz muito forte brilhou e era meio-dia. A caminho de Damasco, que é um clima desértico, no céu
Se houvesse nuvem, haveria poucas nuvens que não impediriam o céu, o sol de brilhar na terra. Mas o sol ficou pálido diante da luz que brilhou. A luz era tão forte que jogou-o por terra. Não só ele, mas aqueles que o acompanhavam também. Eles também viram aquela luz. Que luz é essa? Que é maior do que o sol. Eu quero que vocês, judeus, ouçam que algo maravilhoso me aconteceu estando eu cumprindo aquilo que eu acreditava ser uma obra feita para Deus. E de repente, ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu perguntei: quem é, Senhor? E sabe o que ele respondeu? Eu sou Jesus, o Nazareno. Eu sou Jesus de Nazaré, aquele que foi morto na cruz do Calvário, aquele que o nosso conselho matou. Ele não está morto, ele está vivo, ele falou comigo, ele disse: eu sou Jesus de Nazaré. Ele se apresentou a mim, eu o vi. E é isso que eu queria dizer para vocês. Aquele homem que nós matamos, aquele que eu perseguia, aqueles que acreditavam nele, na sua ressurreição. É verdade, ele é o Messias, ele é o nosso Messias, aquele que esperávamos, aquele que os profetas anunciavam. Ele veio para nós e nós não o recebemos. E é isso que eu estou fazendo, anunciando Jesus Cristo, o Nazareno, como o Messias de Deus. Em terceiro lugar, Paulo vai explicar tudo o que aconteceu com ele, que ele é levado ali para Damasco, ele vai cego para lá, e um varão de lá chamado Neemias vem atendê-lo por ordem de Deus e restitui-lhe a visão milagrosamente e diz para ele o que é que o Senhor lhe mandou dizer. E ele disse: o Deus de nossos pais, o Deus de vocês, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, esse Deus, o meu Deus, o Deus que eu anuncio, o nosso Deus de antemão, antes que tudo isso acontecesse, te designou. Ele já te escolheu para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz da sua boca, porque has de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora o que te detém? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. O batismo não lava pecado. O que lava o pecado é invocar o nome do Senhor, aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E então, o sangue de Jesus nos lava de todo pecado. E o batismo é a obediência. É como o vestir da armadura, do uniforme de guerra espiritual para este mundo. Quem perdoa, quem purifica é o sangue de Jesus. Paulo mostra para ele aquilo que o Senhor quer que ele faça. Pregar o Evangelho para todos os homens. Mostrar que existe só um Deus, o Deus dos nossos pais, dizia ele para os irmãos judeus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Messias, é o Salvador do mundo, para todo aquele que nele crê. E Paulo vai dizer: quando eu vim para Jerusalém para anunciar estas coisas, eu não pude ficar em Jerusalém, porque já quando eu cheguei aqui, transformado pelo encontro que eu tive com Jesus, eu fui avisado por Deus
que me apareceu de novo aqui em Jerusalém, no templo, e disse que eu fosse embora, que vocês não dariam atenção para mim, mas que eu seria ouvido por todo o mundo para pregar o Evangelho. Por isso saí. Fui para a Ásia, fui para a Macedônia, fui para Acaia, pregar o Evangelho para judeus e para gentios, porque o Evangelho é para todo aquele que crê. Eu vou concluir a mensagem. Vou ler o verso 6 novamente, que diz assim: Ora, acontecendo que, indo eu já a caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. De repente, sem um prévio aviso, Paulo estava indo para Damasco. Paulo tinha toda a sua programação. Paulo sabia o que ia fazer. Ele estava cheio de compromissos, de cartas, de pessoas que ele ia encontrar. De repente, tudo mudou. É assim que acontece conosco. De repente, uma forte luz pode brilhar. De repente, tudo muda. Pode ser pela morte, pode ser pelo arrebatamento, mas de repente, tudo que nós temos vai ficar aqui. Quem sabe para outro. Mas nós seremos levados. Nós precisamos estar preparados para esse dia. E a preparação é, primeiro, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Segundo, viver para Ele como Senhor, acatando a sua vontade. Primeiro conhecendo, aprendendo e depois praticando a vontade do Senhor na nossa vida. Para aquele que já aceitou Jesus e que faz a sua vontade, que momento glorioso, seja a morte, seja o arrebatamento, para o encontro com Cristo. Que tristeza, que infelicidade, que lástima para aquele que ainda não aceitou Jesus. Que destino terrível terá a alma desta pessoa. Se você ainda não aceitou Jesus, é tempo. Jesus, o Nazareno, que foi morto, mas está vivo, que apareceu para Paulo muitas vezes, mas apareceu para muitos outros, é o mesmo que te manda dizer. Se você ainda não aceitou Jesus, aceite Ele como Senhor e Salvador da sua vida. E se você já aceitou, sirva a Ele com todo o seu coração, com todo o seu ser. Glorifique a Deus na sua vida, em nome de Jesus. Enquanto essa luz não brilhar, enquanto a morte ou o arrebatamento não chegar, continue trabalhando, operando em favor daqueles que precisam da salvação. Deus te abençoe. Amém.